Bom, Gustavo, 9h10, vamos dar início então para aqueles e aquelas que já estão aqui presentes. Uhum. Acho que vai ser um bate-papo enorme. Gustavo é é uma referência no mundo das artes e do direito. Opa, deixa eu admitir que as pessoas estão chegando agora. E meu mestre, toda vez que eu tenho alguma dúvida em direitos autorais, propriedade intelectual, sempre ligo para o Gustavo. Então é um prazer assim e uma honra nossa tê-lo aqui disponível para bater esse papo com a gente, né? A hora dele custa US$ 3.000, né? Mas, enfim, assim, sexta-feira, 9 da manhã. Gustavo, eu te agradeço assim, de coração você estar aqui presente. Os alunos aqui, o pessoal é meio tímido, não gosta de abrir a câmera. Quem quiser abrir a câmera e participar, interagir, porque o que ele vai falar aqui é muito interessante, vai abrir a cabeça da gente, para pontos e questões que a gente não fazia ideia de que existia. Então, o Gustavo, ele, além de já ter atuado como diretor jurídico lá do Museu de Arte Moderna, né, Gustavo? Eu queria que você se apresentasse. Agora que Tá somos bom. 19 participantes, o pessoal vai chegando aos poucos. Tá. Então, eu deixo a bola com você também e falar. Queria que você falasse um pouco também da sua ligação com o mercado editorial. Aliás, Tá. você teve à frente daquele caso que chamou muita atenção recentemente do beijo gay na Bienal, né? Queria saber também Uhum. como é que foi sua atuação nesse processo. Tá, eu vou falar sobre isso na apresentação. Ok. Bom, Ricardo, primeiramente eu queria te agradecer muito o convite. É uma alegria estar aqui numa aula sua. Você que é um advogado e talentoso artista também, quer dizer, tem esse veio forte humanista que é muito importante para nós todos, né? E isso dá um diferencial no ser humano. Quer dizer, o advogado técnico é, é muito comum, mas o advogado técnico com emoção, com qualidade, né? Em que a arte vem de artificial, de artífice, de quem trabalha, de prepara as coisas, elabora as coisas. Então, acho que você é um advogado, é um artista. Então, primeiramente, eu queria agradecer a você. É um cara que eu acompanhei desde o início e venho acompanhando a trajetória vertiginosa, crescente, poderosa em termos de artistas, em termos de meio artístico e jurídico. Então, para mim é uma honra, um prazer estar aqui. E também é uma honra, um prazer estar dando aula para a minha queridíssima PUC. Eu fui aluno daqui entre 77 e 81, no longínquo século XX, e tive ótimos momentos da minha vida aqui na PUC. Foi um prazer enorme. E, desde logo, presto uma homenagem ao Herbert Chamum, meu professor. Não tinha direito autoral na época. Em direitos reais, tinha uma aula sobre propriedade literária, artística e científica. Então, o Chamum me falou sobre ensaiar peça de teatro, música e essas coisas assim do mercado de arte, que foi o que me despertou a atenção que eu já gostava. Eu sou advogado, estou formado pela PUC. Eu cheguei a fazer mestrado, doutorado na área de direito autoral. Eu sou advogado do SNEL, que é o Sindicato Nacional de Editores de Livros, e desde que eu trabalhei muito tempo na história do Sérgio Bermudes, e quando saí de lá eu comecei a advogar para o MAN, e eu sou advogado e conselheiro jurídico, lá, consultor jurídico desde 95, e sempre tive ligado a essa área. Na área de editorial, eu dou consultoria ao SNEL, também a editoras. Eu tive nas feiras de livro de Frankfurt, Nova York, Paris. Acompanho o mercado editorial de perto, gosto do pergaminho e gosto também do audiobook. Então, procuro ver, e está entrando gente à beça aí. Então, procuro Esse é o essa horário que o pessoal visão. sai das outras aulas e vem para cá. Fora o fato Deixa eu tomar um também que eu café. chamei os alunos de outras 3 turmas, Uhum. se eles pudessem, para participar também, pessoal de artes, design. O Convidei maior também prazer. um grande O maior prazer. fotógrafo, fotojornalista, que quase foi à final daquela competição mundial, WordPress. Opa! E aí ele é jovem também, formado em filosofia, mas optou pela fotografia, um super fotógrafo, Bruno Caiuca, também convidei.
Então, Ótimo. aparecem umas pessoas que são fora do meio jurídico. Manda brasa. Desculpa te interromper. Ótimo. Vamos lá. Nada? Então, vamos lá. Então, o que eu fiz? Eu separei aqui para vocês uma apresentação que dura mais ou menos 1h30. Eu não tenho nenhum problema de fazer pergunta, apenas para a gente não quebrar, em determinado momento, eu pergunto se tem alguma indagação de vocês. Se quiserem abrir a tela, fiquem à vontade, eu estou aqui assistindo com o maior prazer, eu gosto muito de ver a reação da plateia, preferência de aprovação, mas se for de reprovação, não tem problema que a gente emenda aqui e corrige alguma imperfeição, tá? Então, como eu ia dizendo, me apresentei, ex-aluno da PUC, advogado, atuo nessa área de setor de artes plásticas e vejo, isso é importante, eu vejo o direito autoral, o direito da arte, que já é hoje em dia um ramo, o direito da arte, como um direito integrado em toda a comunidade jurídica. Você não tem mais aquele gueto, aquela situação isolada do direito autoral. Hoje em dia, você tem um direito autoral que tem relação com a sucessão do autor, o uso das obras de arte como garantia para empréstimos e obrigações, a penhora de obras de arte, os contratos, a questão de transporte, conservação, restauro, direito internacional, restituição de obras de arte furtadas na época do nazismo, uma série de fatores que envolvem a parte criminal, falsificação, o divórcio de um artista, como é que se trata. Então, o direito autoral permeia todos os ramos do direito no mundo. Ele está totalmente integrado ao direito no mundo inteiro, tá certo? Então, vamos começar aqui. Ana Clara! Opa, calma aí, não passou aqui a imagem aqui, vamos ver. Não passou a imagem aqui. Eu apertei a setinha aqui, calma aí. Calma aí, um momento só, o Ricardo. Um segundo técnico aqui, calma aí. Voltei, já passei a imagem, então pronto. Então, primeira observação. O uso dessas imagens está coberto pelo processo de apresentação didática. Então, eu não tenho que pagar direito autoral, porque isso é uma apresentação didática, então a lei dá exceções ao uso de imagens quando tem conteúdo didático. Então, o primeiro esclarecimento que eu uso sempre nas apresentações, quando elas têm esse fim, quando não é um fim comercial, tá certo? Eu nem vou contar que o Brightman está pagando $1.000 por essa aula, porque não fica bem e tal, mas é uma doação gentil dele e tal, com o maior prazer que eu aceito na atual conjuntura, muito bem-vinda. Então, vamos lá, uso imagem didático permitido. Aqui? Aqui. Não, calma aí. Calma aí, calma aí. Estão vendo lá tudo isso, né? Tudo bem, tudo aqui. Tá, então... agora está indo. Tá, vamos lá. Então, vamos... Voltei. Está aqui, ok. Então, a primeira frase é essa aqui. Se o direito é uma ordem da sociedade, eu adoro do Ascensão, é preciso conhecer a sociedade para conhecer o direito. Você tem que conhecer uma sociedade com suas peculiaridades. Bom dia, Gabriela. Apareceu uma. Muito obrigado. Então, você tem que conhecer a sociedade que você vive. Não adianta, é o que eu digo, não adianta eu ter uma norma X e a sociedade é diferente, ela não se adapta. Tem normas que não pegam, leis que não pegam. Eu brigo aqui, o Brasil já começa a usar cinto de segurança no banco da frente, no banco de trás não se usa ainda, né? Então, são fatores, são singularidades que no Rio de Janeiro tem que não tem outro lugar. Em São Paulo, o barraco é com um cara de pullover. Aqui no barraco, a mulher joga garrafa d'água na mulher de biquíni, no Leblon. Então, cada um tem sua peculiaridade, sua singularidade. Então, o direito trata de razão, necessidade, e a arte, emoção, subjetividade. E no meio disso está o advogado, que tem que conjugar esses fatores todos.
Então aparecem situações complicadas, quer dizer, curiosas, né? Então o pai está datilografando uma máquina Hamilton Olivetti e o filho acha o máximo, porque ela imprime enquanto digita, né? Enquanto você tem hoje em dia que digitar e depois imprimir, ela imprime enquanto digita. É uma grande novidade essa máquina Olivetti. Aqui eu trouxe uma relação dos livros mais vendidos da semana. Você vê que um livro vende, a gente vê que a temática é, primeiro, Seja Rico, o outro do livro do padre, autoajuda, e no quarto, no quinto lugar, um Harry Potter. Então a gente vai acompanhando, e as editoras ali, Companhia das Letras, Objetiva, né? Vai vendo como é que o Sextante, como é que as editoras fazem esse jogo de querer vender o livro, que é o mercado deles, divulgar os autores e todas as implicações. Por trás disso tem contratos, tradução de livro, exclusividade, revenda, livrarias, venda online, e-book, imagens, Amazon, né? Livraria do bairro, que eu prefiro. E agora, alguns, geralmente 20% dos alunos gostam de história. Então, na Idade Média, os livros não tinham imprensa, quer dizer, o copista fazia o livro, reproduzia, e muitas vezes eram padres ou então escravos analfabetos, que se limitavam a desenhar a palavra sem saber o que estavam fazendo, com medo que ele copiasse e usasse o livro para ele mesmo. Então, um livro demorava um mês para ser escrito, porque era manuscrito, e com esses desenhos todos maravilhosos. Vem um cara chamado Gutenberg, eu tive lá no museu no Gutenberg, lá em Mainz, na Alemanha, e ele não inventa a imprensa já existia desde a China, só que eram tábuas de madeira que imprimiam um livro, um livro cabia numa sala inteira, né? Ele inventa os tipos móveis, que permitem até, esse é o Kindle da Idade Média, né? Como é que o pessoal lia na época, né? Então, ele fez as corporações de ofício, as impressoras, em que o cara fazia o papel, ou capas de pergaminho, que era couro de cabra esticado. Ele formava fundindo os tipos gráficos nessas forminhas, desenhava o estilo de letra, a fonte, e aqui tem sensacional uma oficina. Aqui no canto direito da tela, o cara que faz o tipo gráfico, na esquerda, a montagem de cada linha, de cada quadrinho, e no meio já o sujeito montando a página, e em cima secando os papéis já impressos, né? As letras ficavam nessas estantes, nessas caixas, e vocês veem que as maiúsculas ficavam em cima e as minúsculas ficavam embaixo. Então, as maiúsculas ficavam na caixa alta e as minúsculas na caixa baixa. Aí, lowercase, uppercase, caixa alta, caixa baixa, vem da Idade Média, da montagem das impressoras da época. Esse documento é interessantíssimo, eu vi de perto, perdi o fôlego lá no museu. É um primeiro caso assim, de ligação direito-economia. Gutenberg precisava de dinheiro, não tinha, pediu emprestado a um banqueiro, Johann Fust. O Fust emprestou para ele o dinheiro e deu em garantia as máquinas de impressora deles. Gutenberg não conseguiu pagar tudo e acabou, então, perdendo para o Fust algumas máquinas, que se tornou concorrente dele e ficou um grande impressor da época. Então, primeiros casos de ligação direito-economia, cultura e economia na época, né? E aqui vem essa dúvida. Quem tem o direito sobre o livro? À esquerda, eu tenho o brasão da Liga, da Guilda de Impressores da França, de Brest, e à direita, o brasão da Comunidade de Impressores. Quem tem o direito? Quem escreveu ou quem imprimiu? E aí vem, em 1710, a primeira lei de direito autoral da Rainha Ana da Inglaterra, que dizia que durante 14 anos o editor que monta o livro, monta os tipos gráficos, as matrizes, tem o direito de impedir, depois de 14 anos, volta para o autor, que pode procurar uma outra editora. E passando pela Abadia de Westminster, eu estava passando e vejo o túmulo da Rainha Anne, morreu em 714, 1414.
4 anos após baixar essa lei. E ali perto também tem o túmulo do William Caxton, que criou a lei na Inglaterra. Vindo para o Brasil, a gente tem uma folha das ordenações do reino, e aqui, deixa eu ver se eu venho aqui para ter, não consigo botar na minha tela aqui. Entrei. E aqui, mais ou menos, diz que nenhuma obra, nenhum morador do reino imprima, nem mande imprimir neles ou fora deles obra alguma, sem primeiro ser examinada pelos desembargadores do paço e depois de ser vista pelos oficiais do Santo Ofício da Inquisição. Isso são ordenações do Reino de Portugal, que tinha essa questão da censura, então. Então, livros como esse tinham que vir com licença e privilégio real para a impressão no Brasil, já colônia, império, né? Essa parte histórica eu estou passando um pouco rápido, porque é só um referencial, não precisa me deter. E temos aí a nossa lei de 11 de agosto de 1927, que criou os cursos jurídicos no Brasil. E, nesse artigo 7º da lei, já ficava estipulado que os autores criariam manuais para as escolas, compêndios, e tinham um privilégio exclusivo dessa obra por 10 anos. Tanto que tem aí uma cartilha imperial para Dom Pedro II, que dava o privilégio para o seu autor, porque eles iam montando as histórias e tinham, então, no caso aí, literatura e ciências positivas, compostas pelo Felipe Augusto Patrônio Martins, no Pará, com a tipografia direitinho, né? E quem fala hoje em dia de crowdfunding, com toda a ênfase de novidade, vê que havia também, nem sempre os editores tinham recursos. Então, eles abriam digamos assim, uma lista de subscrição que aparecia depois, então, no livro como subscritores. Aqui tem um anúncio de 1838, em que se diz que morreu o Zé Bonifácio e pretende-se imprimir uma obra que não existe em português. Então, na Rua dos Latoeiros, a Rua Gonçalves Dias, ficou aberta o capital e a inscrição para subscritores por R$4.000. Quem quiser subscrever, comparece lá e subscreve, compra uma ação do livro e então pode ter direito a receber esse livro depois. Damos um salto de 400 anos e chegamos à fusão de mídia. O livro impresso vigorou durante 400 anos e estamos agora na fusão de mídia, em que tudo aquilo que eu vi, videocassete, gravador, CD, DVD, se transforma num celular. Né? Quem sabe a gente vai chegar no aparelho, no avião, quando descer, que determina que as pessoas desliguem seus livros. Né? E mais uma alteração. A revista Time, de 83, declara que o homem do ano, digamos como sempre foi, era o computador, pela primeira vez, em 83. E mais adiante, recentemente, essa aqui, se eu não me engano, foi de 90 e poucos, eu não estou vendo a data aqui, mas tem uns 2 anos, 2000 e pouco, 2015, diz que o homem do ano é você. Você é o conteúdo, você controla a informação, você é o homem do mundo que tem... Hoje, aliás, tem uma coluna do Nelson Mota muito boa no Globo sobre a questão de você ser o produto. Quer dizer, na verdade, no passado, você era só receptor de cultura, de informações. Hoje, você é receptor e emissor. Todo mundo pode mandar news, fake ou real news, mas você passa a ser um emissor de cultura, né? Tanto que o nosso amigo, no Advogado do Diabo, o Al Pacino, fala: vaidade, meu pecado preferido. Né? Essa cena que a gente vê no YouTube é muito legal. Ele foi falando do Advogado do Diabo. E a sociedade muda. A gente estava numa época de zero proteção de dados e o pêndulo da história vai agora para a proteção total de dados. Entra em vigor a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, seguindo a regra da General Data Protection Rule europeia,
E já começaram a surgir as ações aí, ainda não está constituída a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas o Ministério Público já está bombardeando, já tem pessoas reclamando porque a farmácia tal usou meus dados, a construtora tal usou meus dados sensíveis, o laboratório divulgou meus dados, será que a indústria farmacêutica compartilha meus dados de exame de sangue com outras empresas? Enfim, a parte de informação, o ativo e o material passa a ser muito poderoso. Então, o advogado não sabe se ele é estilingue ou vidraça, quer dizer, vai defender o detentor de dados ou o titular de dados pessoais. E por que isso? Por exemplo, essa empresa Versa é uma empresa que controla a leitura de livros online. Então, você vê que ela informa diariamente para as editoras as vendas online no mundo inteiro, e ela controla o horário de leitura e tempo de leitura de um leitor, por leitor. Esse cara leu em 22 de novembro, ele leu em 2015, ele leu de 3 e 6 da manhã, depois ele leu na hora do almoço, ele deve ser um empregado, na hora do trabalho ele não lê, e depois leu à noite. Então, há um controle muito grande, maior escala, inclusive também das palavras marcadas, né? Então, e acaba que tem uma biblioteca do nosso amigo aqui que é muito interessante. Você tem um Kindle, um Nook e um Sony Reader. É uma grande dúvida. Meus filhos sabem o que vão fazer quando eu morrer, com meus livros. Mas como é que se faz a transferência, a sucessão? Eu escrevi um artigo em 2010 no Jornal da OAB sobre herança virtual, herança digital. Como é que você transfere o direito de leitura do livro, né? Gustavo, desculpa te interromper. Depois você Fala. manda para... Você tem vários artigos no Conjur, Isso. migalhas. Depois você podia mandar para mim os links, que eu tenho eles espalhados pelos e-mails que eu vou recebendo seus, para eu compartilhar com a turma também lá no Com o material. maior prazer, maior prazer. Eu vejo, seleciono 2 ou 3 que tenham relação com o assunto daqui, mando para você. Maior prazer, leitor, audiência qualificada, público qualificado, maior prazer, tá? Olha, realmente, a Gabriela é uma simpatia, que ela está mostrando a cara, é única. Eu vejo ali a cara da Lívia congelada, a Thaís também. Mas parabéns, Gabriela, você está firme aí, forte. Não, já Obrigado. passou, não precisa nem fazer prova, G1 nem G2, a Gabriela. Eu queria que o Caio também, que é muito participativo, abrisse a câmera aí para te conhecer. O Caio acabou de sair do estágio lá no Bermudes e ele foi morar na Sim. Itália. Um cara Opa, muito, né, um cara que sabe muito. Também acho que já até apresentou a monografia dele, quer dizer, acho não, já apresentou e me mandou a monografia dele. Então, um cara também que já chegou aí, mas está meio tímido de abrir a câmera. Vamos embora. todos vocês são maravilhosos. Tá? Quem está nessa aula, quem tem esse interesse, para mim, já começa largando com um ponto de vantagem. E aí começam, então, o que eu estou fazendo? Eu não vou ficar parado falando da lei. Basta vocês pegarem a Lei 9.610, artigo 53 a 67, está tudo lá sobre o mercado editorial. Eu quero falar aqui sobre o que não está na lei. Então, por exemplo, o caso do ghostwriter, do escritor fantasma, né? Esse acórdão do STJ, que talvez venha a mudar, declarou que o sujeito que escreveu o livro O Doce Veneno do Escorpião, da Bruna Surfistinha, que ele não tinha direito autoral ao livro, porque ele fez uma tarefa fechada, recebeu um cachê fixo e declarou que ele era um ghostwriter e cedia os direitos dele. Então, é um primeiro caso de referência sobre o ghostwriter no Brasil, que é muito emblemático. Já um segundo caso, a gente passa por uma outra coisa que não tem na lei eleitoral, que é a intervenção do Estado no domínio econômico e cultural. Eu estava passeando por Paris, tem uns 10 anos, olhei ali uma livraria, uma lojinha simpática, e curioso que sou, recomendo a curiosidade. Einstein diz que as invenções decorrem da necessidade e da curiosidade, né? Então, em parte, a gente segue essa linha. E aqui vi esse cartaz que dizia o seguinte: está disponível para aluguel para livraria. Então, é um imóvel da Prefeitura de Paris que encarregou uma empresa para manter, preservar o comércio cultural do Quartier Latin, destinou
alugar bioestadores para essa loja unicamente para a livraria. Então, não é nem farmácia, nem igreja, com toda a igreja, mas em preservar a intervenção dos candidatos a prefeito possam pensar nisso aí e destinando a alugar, talvez por um preço mais barato, esse imóvel para livraria. Tem o bem, tem o mal. Esse programinha diabólico, Spinbot, é o seguinte: eu estou com uma ação muito grande, não está em segredo de justiça, não posso falar, mas uma brasileira plagiou, botou dentro desse programa 40 livros e esse programa ele rearruma os textos de maneira concatenada. Então, você pode botar 5 frases suas aí, Gabriela, aleatórias, e ele reescreve, você põe uma redação, uma monografia, e ele reescreve a redação todinha de forma diferente, de modo a não ser detectada pelo verificador de plágio. Então, ele altera. Então, tem gente acadêmica que escreveu 4 artigos, põe os 4 aí dentro, ou 2 a 2, e saem mais outros 2 artigos, totalmente concatenados. Você pode até botar o tema, e a Folha de São Paulo, recentemente, falou para um computador: olha, eu quero que você escreva um artigo com a linha tal, tal, tal. E o computador escreveu um artigo ultra coerente, ultra caprichado, com uma finalidade. Então, depois de vocês, se quiserem, é um horror isso, mas testem o Spinbot, que é esse gênio do mal que está atualmente assolando o mercado e causando muita preocupação a todos aqui. Mas aí a evolução vai ainda. Eu digo, a gente começou com telefone de fio, telefone sem fio, celular, tecla, tela, e agora a Amazon diz: não, we wanted to remove friction, nem mais contato, não tem mais fricção. Agora o negócio é a voz. E aí então vem o Alexa, que você comanda tudo por voz, né? Ou seja, é o comando agora, é o assistente de voz, né? Vem a TV por voz também, com a exigência também de um certo controle na instalação para evitar que outra pessoa não use o programa para registrar a voz da pessoa, senão todo mundo pode ficar mudando a televisão. Então, tem um controle legal por uma lei da Califórnia, né? E você, então, evolui, eu não sei se evolui, mas muda da invasão de privacidade para a evasão de privacidade. Antes se invadia, agora a pessoa não vale viajar nem fazer. Tem que publicar no Instagram, tem que publicar no Facebook, porque se não publicar, não existiu, né? É uma coisa que, se não existir no mundo virtual, não existe mais para o mundo das pessoas, né? Então, aqui, um outro exemplo também que não está na lei, isso é uma foto muito rara, muito pouco comum. Essa sala é a Bolsa de Valores dos livros. Nas feiras de Frankfurt, nas feiras, tem um salão de agentes literários. É um salão fechado, só entra quem tem credencial especial, e eles marcam hora, e ali então está a agente do livro Harry Potter, ou do Ken Follett, ou do Paulo Coelho, que se encontra com a editora brasileira, iugoslava, chinesa, e ali se negociam, se fazem leilões para vendas de direitos no mundo inteiro. Então, você vê ali aquele silêncio, todo mundo quietinho, e milhões de contratos de tradução, cessão de direitos e tal, passam por essa sala na Feira de Frankfurt. Aqui tem um momento, falta de vaidade aqui, momento de modéstia, com as feiras que eu compareci, Frankfurt, Abu Dhabi, Nova York, Paris e tal, que a gente frequenta e vê essas novidades que acontecem no mundo inteiro, né? Já estou concluindo agora a parte editorial para a gente entrar nas artes plásticas. Essa de Queiroz também teve aqui no Brasil uma questão curiosa, no STF. Isso em 64, o julgamento dele ocorreu no dia 30 de março de 64, véspera do golpe, né?
o Supremo, então, por conta de uma dúvida quanto a domínio público, se era após a morte do último herdeiro, havia uma dúvida sobre a queda dessa de Queiroz no domínio público. Então, o Supremo da época, esse aí, você vê que tem o Evandro Lins e Silva ali no meio, Vitor Nunes Leal, Hermes de Lima, todos os livros que estão na estante estão aí no Supremo da época, de 64. Eram 16 pessoas na época, né? Eles, então, julgaram nesse sentido de ser essa da família ter direitos autorais ainda sobre ele, até cair em domínio público, se não me engano, em 95, por aqui. E, por último, na parte de mercado editorial, como o Ricardo falou no início, está aí a notificação datada de setembro de 2019, na qual o secretário de Ordem Pública dizia: olha, Bienal do Livro, se vocês mantiverem a exposição do livro pornográfico e inadequado, lá do beijo gay, nós vamos não só proibir, como está a ameaça aí no final do livro, no final da carta, sob pena de apreensão dos livros e cassação de licença para a feira. Ora, isso significava fechar a feira no 7 de setembro, sábado, dia que estavam marcadas visitas com mais de 800 ônibus do Brasil inteiro. Ia ser uma catástrofe geral. Então, me avisaram na sexta-feira pela manhã, dia 6, eu saí correndo, impetrei um mandado de segurança em nome do Sindicato dos Editores de Livros e corre aquela coisa que o Ricardo conhece bem da Operação BOP, né? Custas, pesquisa, redação, avisa quem está no foro e tal. Fui para o foro e às 6h30 da tarde o desembargador Heleno Nunes deu a liminar, liberando a divulgação do livro sem o fechamento da Bienal. Ainda o presidente do Tribunal de Justiça, no sábado, revogou Bom dia. Bom dia, Ana Luísa Citeres de Oliveira. Pode seu microfone para não participar da sua vida. E aí liberou. Professora, não estou achando o negócio. E ela já... Agora fechou. Eu queria ouvir a Inconfidência, não deu. Mas então, o presidente do TJ, atendendo ao pedido da Procuradoria do município, revogou a liminar. A gente, então, acionou o pessoal de Brasília. O Toffoli e o Noronha estavam vindo de Londres de uma palestra, avisamos assessoria, 5h30 da manhã, quando aterrissou o avião. Eles receberam mandado de segurança, a PGR também tinha entrado com mandado de segurança, com pedido de suspensão de liminar também, e ao meio-dia eles restabeleceram a liminar que eu consegui na sexta-feira. Então foi assim a história do mandado de segurança do livro da Bienal, no fim de semana inesquecível, 7 de setembro, inesquecível de 2019, fez um ano agora. Encerrei, então, a parte editorial. Alguma dúvida? Alguém tem alguma observação, algum questionamento? Estou à disposição. Se quiserem, que eu vou começar agora artes plásticas. Nada? 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 Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos ok. Já que está calor, a Mona Lisa também está sentindo calor. Então, você tem aí você viu que em arte agora é um mundo mais flexível, né? Em arte quase tudo é possível. Então você vê a Mona Lisa tropical, né? Que foi à praia ontem, e à direita uma gravura do Daumier, que é um desenhista muito comum na história de advocacia, que é o colecionador, apreciando uma obra de arte dele, né? Eu consegui, Ricardo, fazer essa primeira parte em meia hora, assim. Então acho que vai dar tempo de fechar toda a parte de artes plásticas. Acho que até 10h30 a gente fecha isso, tá? Se ninguém dormir aí, eu acho que a gente consegue concluir bem. Não, está interessantíssimo, muito bom. Então, você tem aí um painel, um mosaico de artes plásticas. Você tem Mona Lisa, você tem Marilyn Monroe pelo Andy Warhol, Portinari, Van Gogh, Courbet, uma fotografia do Man Ray, Nefertiti, Tutankhamon, Pirâmide do Louvre, Gustav Klimt, Michelangelo, Magritte, Picasso, Seurat, Roy Lichtenstein e Renoir, nessa odalisca maravilhosa no canto inferior,
que sobre ela eu vou falar mais adiante, que está no Museu National Gallery em Washington. Então, você tem literalmente um mosaico, um painel das variadas criações artísticas e que tem um significado, tem uma proteção. O direito autoral é um direito temporário, quer dizer, as obras duram, a proteção sobre as obras dura o período de vida do artista e normalmente 70 anos após a sua morte. Depois a sociedade pode toda aproveitar dessa obra. E tem esculturas, tem quadros, tem obras efêmeras, obras virtuais, obras que se dissolvem, obras que têm duração brevíssima, como a gente vai ver mais adiante. E também, dentro da área da criação, dá até para imaginar um Van Gogh num carro estilo James Dean, com o Starry Night ao fundo e Mona Lisa pagando ali um decote com um cigarrinho que parece artesanal ali na boca, né? Então... Mas não foi esse pessoal que passou na Dias Ferreira? Não foi esse? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Dias Ferreira. Eu tô bem observado, Ricardo. Eu acho que essa turma aí andou por lá. Leva um jeito, sim. Faz sentido. Bem observado. Bem observado. A Ana Luísa... agora a Ana Luísa não botou a imagem, só a fotinho dela ali. Estava só vendo. Então, você tem uma certa diversidade de forma. Enquanto na literatura você tem o International Standard Book Number, aquele ISBNzinho que vem no livro, que identifica um livro, na música, no seriado, na revista seriada, você tem o ISSN, que identifica a revista seriada, né? Revista de medicina, revista de crítica e tal. Na música, você tem o ISRC, é o código que identifica o fonograma. Nas artes plásticas não existe um cartório de registro de... Deixa eu só puxar aqui o ar-condicionado aqui. De direito sobre a obra de artes plásticas. Você não tem isso. Não existe um cartório de registro de obra de arte. Ainda deveria existir. A gente está pensando em fazer isso, talvez até por conta de garantia de não hipoteca, mas de penhor de obras de arte, de garantia de obrigações, entendeu? Que já está começando, sei lá, eu peço um empréstimo num banco e eu ponho, esse quadro do Krasberg que está aqui atrás, eu ponho um Salvador Mundi, um Picasso, que vale milhões de dólares, garante qualquer operação. Então, está se pensando em fazer isso, mas é muito primário. Então, na arte, você tem também questão do artista ser um cara à frente do seu tempo. Então, essas duas obras de arte em cima, o Déjeuner sur l'herbe, Almoço na Relva, do Manet, e O Homem de Nariz Quebrado, do Rodin, foram recusadas no Salão de Arte de Paris de 1920, se não me engano, porque eram totalmente inadequadas, polêmicas, inquestionáveis. Quer dizer, dizia-se que o Rodin tinha matado alguém, que era tão perfeita a escultura dele, que suspeitava-se que o molde era feito de pessoas que ele tinha matado, por isso que ele começou a fazer um molde maior, esculturas maiores, para não parecer que era de gente que ele tivesse eventualmente usado o corpo, né? E hoje em dia, quanto vale um Rodin, quanto vale um Manet? É incalculável o valor, né? E embaixo você tem à esquerda o Dan Flavin, que é um homem que faz obras de arte com lâmpadas neon, muito interessante. E à direita uma história curiosíssima. Essa escultura, uma base de granito e uma peça de bronze, que está no MoMA e vale milhões de dólares, dezenas de milhões de dólares, tem uma história interessante. Ela é do Brancusi, um autor suíço, se não me engano, húngaro, foi comprada por um colecionador americano e, quando chegou em Nova York, na alfândega, o fiscal disse, bom, um pedaço de granito com um pedaço de bronze, calculou o preço, o imposto é de tanto. E o colecionador falou, não, isso não é um pedaço de granito, isso é uma obra de arte, é um pássaro voando. Obra que o Brancusi batizou de O Pássaro Voando, o pássaro em voo, o pássaro.
E o fiscal olhou, não tem pássaro nenhum aqui, meu amigo, isso é um pedaço de bronze e granito, e pronto, e não vou, e vou taxar. E foram para a justiça. E depois de 2 anos, um tribunal americano decidiu, a corte decidiu, que a obra de arte não precisava ter uma representação simplesmente figurativa. Ela tinha a capacidade de ter uma representação pictórica, simbólica, que não correspondesse exatamente à obra de arte, ao título da obra. E então foi isenta a obra de tributação. Então, essa é a história do Brancusi, que hoje em dia vale milhões de dólares. Mas a coisa não é tão só moderna. Vocês veem uma decisão aí da corte de Luís XIV que diz, eu vou te mandar depois essa apresentação em parte, Ricardo, que as pessoas, os maîtres escultores da cidade de Paris têm um privilégio por conta de pertencerem à escola, academia de escultores. Então, que não pode ser vendida obra de arte por outra pessoa que não as pessoas que tivessem participado da Academia Real de Pintura e de Escultura, nem cópia dessas obras de arte. Assinado por Colbert, 1676, no Parlamento. Então, toda a história de Luís XIV aqui, assim, com a história desse debate. Então, já a lei se preocupava disso. Em 1676, já tinha regras a respeito das esculturas. E aí, novamente, a gente fala do problema da falta de registro. Eu adoro, como nesse caso do Victoria Naubert, as esculturas do Rodin. Mas eu gosto, além de ver a escultura, de dar uma rodadinha e ir lá na base e encontrar a assinatura dele e encontrar, como no caso aqui, o símbolo do fundidor da escultura, no caso do Thébault e Frère, irmãos Thébault de Paris, porque eles são obrigados a registrar a quantidade de esculturas que foram fundidas numa fornada. Então, na França, até 8 esculturas são originais, mas que 8 são consideradas cópias. Então, se tiver 1/8, 8/8, vale $1 milhão. Se for 9/9, 9/9, 10/10, 9/10, bom dia, Ana Luísa, você, então, pode não ter um valor tão grande, tá certo? Então, eu gosto de ver isso. Quer dizer, no Museu aqui do Rio de Arte Moderna, você tem essa escultura do Giacometti, que foi avaliada em $50 milhões. Essa escultura são os 4 homens em pé, mas eu gosto de ir lá para a base e fotografar que o Alex Rodier Fonder Paris foi quem fundiu essa escultura de bronze. Então, tem... E hoje em dia mesmo, os artistas modernos têm um certificado de autenticidade, de tiragem, só que já está começando o pessoal a falsificar o certificado de autenticidade. Então, eu dei ideia para um artista amigo meu aqui, e ele está pensando em fazer o que já foi feito no passado, fazer uma tinta em que ele assinaria os quadros com um segmento do DNA dele. Ele tiraria do DNA do cabelo e a tinta teria um segmento do DNA. Então, para verificar a autenticidade, tinha que ter a tinta, fazer uma raspagemzinha da tinta e você verifica se tem assinatura com o DNA dele posto na tinta, né? Um outro exemplo de falsificação, eu estou aqui já me antecipando um pouquinho, a gente está falando de autoria, quer dizer, quanto é que vale a autoria, a falsificação, a expertise, vamos tratar mais adiante. As tintas no passado tinham um chumbo, que era altamente tóxico. Então, hoje em dia, as empresas tiraram o chumbo, mas um dos exemplares, um dos critérios para fazer perícia e ver a antiguidade da obra é detectar o chumbo na tinta. Então, sumiram do mercado recentemente os soldadinhos de chumbo. Os falsificadores têm comprado os soldadinhos para derreter o chumbo e botar na tinta para fazer tinta com falsificação, para aparecer o chumbo da época. Bom dia, Theo. Bom dia, acordou, feito o cabelo, está bem aí, está ótimo, muito bom.
Então, é a autoria das obras, você detecta pela assinatura e depois você vai vendo os vários fatores. Então, como não tem registro, tem um caso aqui de uma empresa que põe na tela um QR Code com a provenance todinha da obra. Então, e você tem as empresas que cuidam das suas obras, o Projeto Portinari, Museu Rodin, Cartier-Bresson, Iberê Camargo, Salvador Dalí, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, são os estates, as empresas que cuidam de gerir as obras de arte desses artistas, né? E, afinal, eles ganham quando vendem obra de arte. Depois só ganham novamente quando tem um direito de sequência que eu vou abordar logo em seguida, tá? Numa exposição sobre a Mona Lisa, que veio em São Paulo ano passado, o cara mostra que eles conseguem fazer 13 camadas de tinta com todos os espectros para detectar quais foram as tintas usadas, quais foram as combinações cromáticas naquele quadro, o que havia embaixo. Tem uma máquina de raio-x que detecta o esboço da obra atrás do quadriculado na tela para fazer o esboço. Então, você detectar a autenticidade de uma obra, você pode estar assegurando o valor de milhões de uma obra ou não. Tá? E aqui temos uma obra, uma mulata belíssima do de Cavalcanti, né? Tem um caso muito curioso, que é o seguinte: eu comecei a advogar para o MAN, e em 95 ia se fazer uma exposição no centenário do nascimento de Cavalcanti. Mas tinha uma pessoa que tinha uma obra, tinha uma declaração de cessão de obras de Cavalcanti. E a Dalila Bogado, essa senhora, tinha essa cessão, e durante 25 anos, desde que o Di tinha morrido, em 76, não se fazia nenhuma... Oi. Qual é o nome dela? Lília? Dalila Bogado. Ela está olhando com admiração para o quadro ou para você ali, jovenzinho? Não, calma aí, calma aí. Essa não é a Dalila, não. Essa é a Helena Severo. Calma aí. Helena Severo? Ah, tá. Mas, enfim, Severo. a pergunta continua. Ela está te olhando. Acho que não é para o quadro, não. Acho que é para você. Com um olhar assim, admirado. Eu acho meio difícil. Acho que meio difícil. Ela está olhando para trás de mim. Meio difícil. Bom, depois a gente vê Quem isso. sou eu? Quem sou eu? Talvez na época até 95, né? 25 anos atrás, talvez eu pudesse... Foi o ano que eu me formei. Passado de relance aqui, entendeu? 95, talvez tivesse passado de relance. Mas não era, hoje em dia eu sou transparente, querido. Mas então, qual é a singularidade dessa foto? Então, temos aqui, à direita, o doutor Nascimento Brito, que era presidente do MAN e diretor JB, a Helena Severo, secretária de Cultura, o pintor Scliar, e eu, 25 anos e 25 quilos atrás, e um quadro, o Samba, do Di Cavalcanti, o quadro mainstream, que é Di Cavalcanti 100 anos, está aqui atrás do cartaz da exposição, Di Cavalcanti 100 anos, né? E esse quadro era do Jean Borghitti. O quadro era o top quadro do Di Cavalcanti. Só que aconteceu um incêndio na casa do Jean Borghitti e esse quadro pegou fogo. Pegou fogo. A seguradora pagou 20 milhões de dólares, 20 milhões de libras, eu não sei na época, mas o quadro foi fazer companhia ao Di Cavalcanti. Virou cinza, né? E eu tenho até uma teoria, quer dizer, é possível proteger obra de arte destruída? Quer dizer, hoje em dia, se alguém copiar esse quadro, dá para pedir a proteção? Eu acho que sim, que o quadro desapareceu, mas a obra seria protegida, né? Então, é uma tese interessante. Quer dizer, o quadro pegou fogo com Di Cavalcanti. Então, o fato é que está aqui o documento. Na verdade, esse documento ele era um documento que foi feito aqui assim, era uma autorização para uma biografia, mas o laudo constatou o seguinte, que o documento parava por aqui assim e o Di assinou aqui embaixo e deixou em branco um espaço enorme. Então, o laudo não diz quando, mas diz que o documento foi datilografado em 4 momentos distintos,
com máquinas diferentes, com cores diferentes, com intensidade da tinta diferente. Então, tudo indica que ela botou a assinatura dele lá embaixo, botou esse documento no cartório de notas e brandia para todo mundo uma certidão. Eu sou cessionário do de Cavalcante, da obra do de Cavalcante. Mas aí o doutor Brito estava começando a advogar para o MAM e pediu: Gustavo, examine esse caso aí. E aí eu saquei, na lei portuguesa, tinha uma coisa que se aplicava ao Brasil, que se o autor, na hora de vender obra de arte, não impõe nenhuma restrição, o comprador, o proprietário, tem o direito de expor essa obra de arte livremente. Então, aquele documento da Dalila não se aplicava porque ele foi emitido depois, já pouco antes de morrer o de Cavalcante, que as obras tinham sido vendidas. E a gente conseguiu uma decisão, um leading case, a sentença foi da Mônica Toledo, que hoje é desembargadora criminal, uma ótima juíza aqui do Rio de Janeiro, Mônica Toledo, um leading case, deu uma sentença assegurando, numa cautelar, a exposição, e o tribunal confirmou a sentença e ainda condenou a Dalila por litigância de má-fé e ainda ela tentou uma rescisória e perdeu. Então, ficou consolidado que quem compra obra de arte tem o direito de expô-la, de exibi-la livremente. Essa foto tem essa raridade, por isso tem o Dr. Brito, que já faleceu, o Scliar também, e esse quadro que, infelizmente, pegou fogo, né? Outra versão agora, que não está na lei, os leilões. Então, a pessoa vende obra de arte, pode fazer uma venda, quer dizer, no mercado primário, em que o artista vende obra de arte para um primeiro comprador, para um galerista, mas tem um mercado secundário. Então, se você for na Christie's, e hoje em dia transmite leilões online, você vai lá, se inscreve, ganha um númerozinho, essa raquetinha, esse pedal, e vem um anúncio no cabo da raquete. Esse número é o seu. Você está legitimado a dar lança, bidar. Se você perder esse pedal, alguém vai comprar em seu nome aí, cuidado. Então, você levanta a raquetinha lá, que nem o Ricardo faz, e compra o Picasso, o de Cavalcante, lá, o Magritte, lá em Londres, você vai lá e recebe essa raquetinha e compra lá no leilão. E tem uma série de cláusulas, de contratos e tal. E vamos ver mais umazinha agora, mais adiante, sobre leilão. Outro caso interessante, esse aí é o Franz Krasberg, né, o falecido artista, que não tinha herdeiros. Não tinha herdeiros. Ele morava nessa casa em Nova Viçosa, na Bahia, em cima da árvore, é a casa dele, né? Esculturas sobre a natureza maravilhosas. Só que, como ele não tinha herdeiros, ele então fez um testamento gentil, deixando tudo dele para o estado da Bahia. Determina que, quando de sua morte, todos os seus bens móveis, peças, parará, ao estado da Bahia. Só que o estado da Bahia, infelizmente, não cuidou tão bem da obra de arte como deveria cuidar. Saquearam a casa, destruíram obras, não cuidaram do acervo. Porque se ele morresse sem testamento, a obra dele ia cair em domínio público. Está na lei, de 45, se eu não me engano. Então, um grupo de galeristas, artistas, colecionadores, o meu amigo Leonardo Amarante, um ótimo advogado, um grande colecionador, figura da melhor qualidade do setor de advocacia, de responsabilidade civil e de arte também. O Leonardo está cuidando disso aí, mãos competentíssimas. Então, criou uma associação de amigos do Franz Krasberg para, então, fazer o gerenciamento da coleção dele. Então, ele deixou para o Estado, mas, infelizmente, o Estado não cuidou. Eu até tenho um projeto, Ricardo, aqui no Rio. Eu queria sugerir, já sugeri, vou até sugerir agora para o governo do Estado, mais uma vez, que na hora da herança de obras de arte, uma parte do imposto de transmissão possa ser pago com a doação de obras de arte para o Estado. Porque aí você põe uma obra de arte no museu que está faltando, ou então, mais ainda, que eu adoraria, pega um container, pega obras de arte, assim, não precisa ser primeira linha, mas
obras de arte de qualidade boa, sim, e esse container percorre durante um ano 50 dos 92 municípios do Rio e faz o Museu da Cidade no fim de semana. Distribui previamente folheto para as escolas públicas. Em vez de construir um museu e mobilizar a capital, você tem a arte sobre rodas e vai a cada município. Então, de vez em quando tem umas ideias assim meio malucas, eu acho que alguém vai descobrir a cura da Covid, vai pingar no Guandu, a gente vai beber água, vai ficar imune, entendeu? Acho que tem que ter, na área da obra de arte, você tem que ter cabeça aberta, tem que ter liberdade de expressão, de criação, né? Eu já sugeri também, já liguei para a TV Globo, para Clarissa Ked, para Patrícia Halali, minhas amigas, está faltando, eu vou voltar um pouquinho na literatura, escrevi até artigo sobre isso, está faltando um móvel no imóvel mais famoso do Brasil, no Big Brother. Está faltando um móvel. Como? Uma estante de livros. Tinha que ter um livro. Olha aqui, a prova do líder vai ser o seguinte: quem é que fez a poesia tal? Olavo Bilac, não sei das quantas. No livro tal, de Jorge Amado, quem era tal, Dona Flor? No Essa de Queiroz, qual era o personagem principal? Então, ganhou um carro o fulano que descobriu quem era Maria Eduarda, o Egas, enfim, ou no Amor de Perdição, né? A gente lá no História do Bermudes fazia muito tinha gincana literária, não é isso? A gente tinha que ler livros todinho, eu li a obra do Essa de Queiroz todinho lá. Enfim. Então, feito esse intervalo delírio, né? Voltamos então à Terra aqui, mas o Krasber merecia isso, né? Essa visão. Eu sonho ainda. O meu símbolo no WhatsApp é aquele curumim da lagoa. Eu sonho com a lagoa, com índios em volta da lagoa, araras e tucanos voando, os índios indo de canoa à praia do Leblon, plantando mandioca, né? A floresta toda ali, um sucesso total. Jardim de Alá também, que está completamente abandonado. Abandonado. Então, o Rio é uma beleza. No final, eu vou falar sobre o Rio. Mas já tenho 3 alunos presentes, a Gabriela, a Ana Luísa e o Theo, hein, Ricardo? Acho que foi recorde. Eu nunca tive tanta gente me assistindo. Não, eu nunca tive nenhum. Não abre, tem vergonha, é mico, né? Mas é porque eu prometi para eles que quem aparecesse em vídeo passava direto, sem G1, sem G2, e ainda ganhava estágio. A Gabriela já está quase se formando, então, já está quase com um diploma. Doutorado, já está quase dando aula. Vamos lá. Direito de sequência. Então, a gente chega ao direito de sequência. O que é o direito de sequência? O direito de sequência tem uma historinha. Em Paris, na casa de leilões, passam pela porta 2 crianças. Só uma coisa, minha mãe está assistindo, sabia? Quem? Minha mãe. Eu passei o link da aula para ela, ela está lá discretinha assistindo. A audiência qualitativa. Dona Sara é a avó do ano. Parabéns, Dona Sara. Sucesso absoluto. A avó do sucesso absoluto. Meu pai estava doido para assistir, mas eu não sabia se podia. Então ele está aqui. E aí, como é que tá a aula? Não, traz ele. Bota ele sentado do seu lado. Claro que é ótimo. Bota aí. Ele está aqui no WhatsApp, enchendo o saco para fazer pergunta. Manda o link para ele. Manda o link e ainda pega um restinho das perguntas. Pode mandar para quem vocês quiserem, tá? Então, só concluir. Você falou, vou mandar para minha mãe também. Então, pronto. Aí fica mais uma audiência. Dona Heloísa vê. Então, voltando à historinha. É real. 2 crianças passam, maltrapilhas, e vejo lá todo mundo comemorando a venda de um quadro por milhões de francos e tal, e falam, c'est un tableau de papa, é um quadro do papai. Era um quadro do Millet, que era professor de Van Gogh, que foi vendido, e as crianças maltrapilhas, porque ele em vida não teve fama. Só cresceu o valor. Então aí começou o direito de sequência, que era o artista ter direito à revenda de uma obra de arte depois o direito de um percentual sobre o valor de revenda da obra de arte após a primeira venda. Só que, e esse foi o quadro, objeto da revenda, esse quadro do Millet, né? Só que, inclusive na Christie's tem isso aqui, você quando tiver o pagamento,
você tem que ter, inclusive, essa taxa tem o seu hammer price, mais o buyer's premium, quer dizer, o preço do martelo mais a comissão. E, em alguns casos, também você tem a questão do pagamento do dia de sequência, né? Então, só eu vou falar para vocês uma coisa que eu demorei 50 anos para aprender. Enquanto no Brasil o dia de sequência ele tem como referência a diferença entre o preço de compra e o preço de venda, é um percentual sobre essa diferença, e muitas vezes você não consegue comprovar o preço de compra e o preço de venda. Na Europa é um percentual fixo sobre a venda. Então, até 50 mil euros, 4%, de 50 a 250 mil euros, 3%, até 500 mil, 2%, 1%, com limite de 13.500 euros. Então, esse é o valor, a diferença entre o Brasil e a Europa. Tá? Vamos agora para outra área, que não seja artes plásticas pura, mas o periférico que interessa ao advogado, a acessibilidade. Essa belíssima escultura do Franz Weissmann, a obra original dela tem 2 metros de altura, está no MON, o Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Estive lá, onde tem várias obras da Lava Jato. Mas essa obra aí é uma réplica de 32 por 34 centímetros e o original é de 2 metros e tanto. Ela existe para que os deficientes visuais possam ver com a mão as obras. Então, muitos museus estão aderindo, inclusive porque no Brasil tem a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão e Acessibilidade, que dá uma penalidade muito grande para quem não atinge as necessidades de requisitos de acessibilidade, ok? Então, aí você tem a impressão 2,5D. Um museu no caso, o Prado, e também tem o Museu Van Gogh. Calma aí. Eu acho que entrou uma... Ana Clara, entrou um errado no negócio aqui. Entrou a foto do Bermudes que era para entrar depois. Calma aí. Foi muito. Aí. Calma aí. Não está dando. Eu vou aqui, né? Aqui. Tá bom. Acho que eu tive que de socorro para minha filha aqui, porque sem filha, um cara de 62 anos não vive, entendeu? É essencial. E ela vai para Düsseldorf semana que vem, estou desesperado, de saudades e também de necessidades, né? Então é um problema sério. Se quiser, eu consigo eliminar para impedir que ela vá. Porra, o coração fica dividido. Você vai ver quando o Alan tiver 26 anos, 27 anos. É complicado, muito complicado. Mas então, vamos lá. Então, o que acontece? O Museu Van Gogh e o Museu Prado, eles criaram impressões em 2,5D, quer dizer, a camada de tinta é posta exatamente como no quadro, para que o deficiente visual possa passar a mão pelo quadro e entender a textura, o relevo da tinta que fez o desenho, inclusive com um código de cores e tal. Então, essa questão da acessibilidade dos museus muito interessante hoje em dia. Você tem até réplicas numeradas dessa coisa em 2,5D, tá certo? Fotografia. Você falou que tem um fotógrafo aí. Essa foto clássica do Che Guevara foi tirada pelo Alberto Korda, um fotógrafo cubano. Só que ele, deliberadamente, abriu mão dos direitos autorais sobre essa foto. Então, pode usar livremente. Ele decidiu que ele não queria receber direito sobre essa foto. Era uma obra, ele achava que era relevante, foi um discurso, né? Como também tem essa foto do Robert Doisneau, que ele tirou na época da guerra, foi uma foto posada, e 50 anos depois apareceu um casal dizendo que era
o casal que ia ser retratado, queria direitos. Teve uma briga judicial e acabou que apareceu o casal. Apareceram 2 casais fakes, né? E o terceiro casal apareceu, ganhou um dinheiro qualquer lá, mas disseram que não tinham pretensão nenhuma indenizatória, mas foi essa foto tirada quando a guerra acabou, se eu não me engano, no mesmo hotel onde foi feito o leilão do quadro lá do Millet. Aqui também tem um caso curioso, Man Ray, tem tiragens de fotos e um cara vendeu uma foto dizendo que era original e o cara que comprou reclamou que ele tinha tido a tiragem única e detectaram que o sujeito falsificou a foto porque na época em que a foto original foi impressa só tinha o negativo Agfa, o papel Agfa, e ele fez um papel que era só posterior. Então, pela textura do papel, constataram que a foto era falsa porque não poderia ser da tiragem original da época, né? E aqui um caso interessantíssimo. Na França tem uma lei que proíbe propaganda de cigarro. Então, o Alain Delon, que tinha uma foto com um cigarro, ao fazer propaganda do Eau Sauvage, perfume que eu uso desde os 15 anos, é essencial da cesta básica, ele teve o cigarro cortado da mão. E o Sartre, filósofo Sartre, Jean-Paul Sartre, para uma exposição retrospectiva, teve o cigarro também da mão dele cortado da foto. E tem vários outros exemplos, Jacques Tati, de alterações de foto, de trucagens para evitar a propaganda do cigarro, de alterações de imagens por conta da lei que proíbe a imagem. Mais um outro exemplo, o artista faleceu recente, é o Cristo, com H mesmo, ele tinha mania de embalar os monumentos. Então, ele embalou uma ponte em Paris, cercou uma ilha com um plástico rosa, e aqui ele embalou o Reichstag, o parlamento alemão. O que tem de curioso nisso é o seguinte, tem um dispositivo na lei alemã, brasileira também, que as obras de arte situadas permanentemente em logradouros públicos podem ser representadas livremente por fotografia e pintura. Alguém tirou uma foto e publicou um cartão postal. Só que, 10h20, está na hora, daqui a pouco a gente vai acabar. Só que o Cristo se opôs, dizendo que não podia. E, resumindo, o tribunal alemão entendeu o seguinte, que a obra de arte em si poderia ser publicada, mas o prédio poderia ser reproduzido. Bom dia, Heloísa. Mas o ato de embalar a obra de arte criou uma obra temporânea. Então, isso não é uma obra situada permanentemente em logradouro público. Essa obra é uma obra que está temporariamente em logradouro público. Então, não deu direito ao fotógrafo de reproduzir a obra de arte, entendeu? Então, esse é o lance da imagem, da questão da obra de arte temporária, que tem esse aspecto, quer dizer, de... Heloísa é minha mãe que está vendo. Mãe, pode fechar a câmera aí. Eu mandei para ela, está vendo. Pode fechar a câmera, tá? Precisa assistir e o microfone também, por favor. O Vale foi da ideia. Mas então, até perdi o fio aqui. Então, Cristo, eu estava falando de uma obra de arte em logradouro público. Está com saudade, pô. Em tempo de... Está com saudade. Que, por ter sido embalada, a justiça negou o direito de reprodução do cartão postal, entendeu? Mais umazinha aqui.
Agora, garantias. Temos aqui Ella Fitzgerald, temos Whoopi Goldberg, temos Demi Moore, temos Jack Nicholson, genial, e temos aqui uma peculiaridade, essa foto, não sei se você sabe, Ricardo, essa foto famosa do John Lennon com a Yoko Ono, que ficaram fazendo amor durante dias, não sei o quê, foi tirada e logo depois dessa foto ele saiu do seu apartamento e foi morto. Foi logo? Né? Ele foi logo em seguida. Essa foto ele foi morto. E o que tem em comum essas fotos? Foram tiradas pela Annie Leibovitz, essa fotógrafa que tinha uma relação amorosa com Susan Sontag, mas tinha que pagar um imposto de herança e não tinha dinheiro. Então, ela deu em garantia para pagamento das obras de arte, do imposto sobre a herança, os direitos futuros sobre as obras de arte dela. Então, está aí um caso parecido com o do Gutenberg, quer dizer, ela dá em garantia de uma operação financeira, dá em garantia a obra, direitos, na verdade, bens imateriais. Né? Aqui um outro caso muito curioso, esse está falando da expertise. Né? Um sujeito comprou uma obra, tinha uma obra de arte, e foi na casa de leilões querer vender a obra de arte. Diz, olha, então me disseram que essa obra parece ser do Caravaggio. A casa de leilões fez uma perícia inicial, né, para o leilão e olha, nós achamos que é da escola Caravaggio, não podemos dizer que é um Caravaggio clássico. Então, nossa impressão para fim de leilão é que é um Caravaggio da escola Caravaggio. Né? E a obra, então, foi vendida por, deixa eu ver aqui, 42 mil libras. 42 mil libras. O comprador resolveu fazer uma perícia firme e investiu, contratou técnicos do mundo inteiro e tal, e os técnicos de altíssimo gabarito constataram que era um Caravaggio. E ele revendeu pouco depois por 11 milhões de libras. 11 milhões de libras. Então, o vendedor original processou a Sotheby's por ter dado um aconselhamento errôneo, falso. Mas a Sotheby's disse, olha, eu dei um aconselhamento no âmbito de exame perfunctório, exame superficial de obras de arte para leilão. Eu não fui o contratado para fazer uma expertise específica para esse quadro para o fim específico de venda. E então o tribunal aceitou essa alegação e o vendedor então vendeu por 42 mil libras e o comprador revendeu por 11 milhões de libras. Negociação. Que ele tenha gasto 1 milhão na expertise, que eu acho muito, ele ganhou aí 10 milhões de libras. A 6 e pouco, 70 milhões de reais. Gastou... Está mais, está quase 8. 8, então. Então, ele gastou 42 mil libras, gastou 42 mil e tal, não sei o quê, 42, 8 vezes 4, 32, gastou 320 mil e faturou 80 milhões. Acontece. Outra questão interessante também. Então, volto a dizer, artigo 77 e 78 da Lei Eleitoral está lá sobre reprodução de obras de arte. O que eu estou falando são coisas que não estão lá. Cláusula de doação. Se vocês forem... não tem aqui. Aquela odalisca que eu falei no início do Renoir, que estava no canto inferior direito da tela, um sujeito chamado Chester Dale, que ganhou muito dinheiro na época do crack de 29, resolveu doar para a National Gallery de Washington 300 impressionistas, e mais Picasso e vários outros quadros, e Monets,
com uma condição: esses quadros não saem desse museu, não pode emprestar, você só pode ver esses quadros lá. Então, existem cláusulas de doação, a exemplo de Cavalcante, que na hora da doação você impõe a restrição. Então, o museu aceitou, tá? Eu aceito essa doação e não posso emprestar para ninguém. Então, alguns quadros você só vê lá na National Gallery em Washington, quadros maravilhosos, como a sodalística do... Então, vocês vão vendo o mercado de arte, como é que tem. Hoje em dia, eu estou tratando muito de planejamento sucessório. Então, como é que a coleção de obra de arte, o pai que montou uma coleção enorme e vai passar para os filhos, e os filhos querem destruir, querem vender, querem não quer, não tem prazer nenhum, não tem paciência de cuidar da obra de arte. Alguém falou, paixão por obra de arte não se herda, herda-se a obra, mas não a paixão por ela, né? E aqui já estamos mais para o final. As obras efêmeras, que eu falei. Então, você tem aí fogos de artifício no Castelo de Sant'Angelo, na Itália, em Roma. Então, os fogos acabam logo, eles terminam logo, né? Como também em Paris. Agora, aqui, nesse caso, em Paris, houve uma decisão que a Torre Eiffel poderia ser fotografada. Novamente, como ela está com fogos de artifício que dão um valor novo para ela, visual, estético, essa obra, então, não poderia ser reproduzida, porque tinha um diferencial na obra, então foi proibida. Como aqui os fogos de arte no Sena também, chineses. Aqui eu não vou conseguir passar o filme, mas eu vou mandar para vocês depois. São aquelas pegadas de fogos de artifício que um artista chinês fez na abertura de Pequim, da Olimpíada de Pequim. Tá, né? No YouTube é muito legal isso, tá? Como também ele tem aqui uma rosa que explode no Museu da Pensilvânia. Vou mandar para você o link do filme, tá, Ricardo? Uhum. Esculturas de areia também, Copacabana. Em Taiwan tem campeonatos. Escultura de gelo, tem campeonato no Alasca de escultura de gelo, quer dizer, tudo isso é obra efêmera. A areia dissolve, o gelo também. Arquitetura de bar de gelo na Europa, e tem um escritório de advocacia que tem a planta do bar protegida pelo direito autoral, entendeu? Então, vou fechar a câmera aqui. Pô. Mais umzinho. Ouro Preto, tapete de Ouro Preto também. Só um segundo, Ricardo. Pronto, voltei. Tapete de Ouro Preto. Aqui, projeções na tela do Copacabana Palace, na época da Olimpíada. Coreografias do grupo Pilóbolos também são feitas de sombra, né? E as performances, hoje em dia a performance é uma arte temporária, né? Eu digo, também tem uma arte maravilhosa, que é efêmera, que é destruída, que é a gastronomia, os pratos, né? A apresentação de um prato, às vezes, tem um poder. Os pratos, as obras do Vic Muniz, feitas de chocolate, né? Então é protegido por direitos autorais esse prato ornamental? Tem duas linhas. Uma que não pode proteger, digamos assim, que é da receita. Você não pode proteger a receita do brigadeiro, do sei lá o quê e tal. Mas a apresentação, digamos, o trade dress, tem, quer dizer, aqui a Richards, uma empresa foi condenada porque copiou a Richards. Então, você copiar um restaurante, o estilo, a apresentação é passível de proteção. Então, não a receita, mas a apresentação de um prato, talvez, né? Você pode ter eu nunca vi isso, mas tem uma possibilidade. Quer dizer, esse menino, o Felipe Bronze, né? Com as inovações dele, né? Pode ser uma proteção. As performances também. Então, está começando a ter uma série. Hoje mesmo, estava vendo sobre vídeos e tal,
E aqui uma coisa curiosa. Eu vou sugerir o Alessandro Molon, nosso amigo, né, professor da PUC, de registrar aquele cabelo dele, porque fica armado sem laque de uma maneira que só ele tem aquele cabelo, que eu invejo muito, porque o meu sempre cai e tem que passar uma aguinha, às vezes, para... Né? Dizem que o show business é que nem o cabelo do Rod Stewart, que é cuidadosamente despenteado. Quer dizer, cada fiapo daquele ali tem um laquezinho ali que mantém aquele negócio ali de pé, entendeu? O Molon também tem, ele tem um hairstyler lá também que também dá uma caprichada ali, né? O hairdresser dele ali é um negócio bem... Até que tem um negócio bulletproof também para se atirarem protege ali e tal, entendeu? Mas é melhor que o Alexandre de Moraes, que não tem esse problema, né? É uma coisa, ele está careca de saber que não tem, está careca de saber que não tem esse problema, né? Então, mas aqui uma coisa legal que eu gostei. O Talibã destruiu essa escultura do Buda no Afeganistão. E esse problema hoje em dia de direito ao esquecimento, destruir esculturas. E eu sugeri uma coisa. Eu sugeri escultura em holograma. E eu, quando imaginei, já tinham feito isso. Então, no Afeganistão, à noite, fica um holograma e no lugar da escultura fica uma escultura em holograma do Buda que foi destruído. Então, a escultura, hoje em dia, é até bom, porque aí a pessoa caiu de moda, não descobrindo o que é isso, o que é aquilo, tira a escultura, cancela a luz e já apagou a escultura do sujeito ali, entendeu? Né? Então, eu sugiro essa questão do holograma. E aqui também, uma coisa curiosa, aquele mesmo chinês que fez a questão dos passos em fogos de artifício na Olimpíada de Pequim, é o Sai Kochang, aqui sou eu novamente, já mais um pouquinho fortinho ao lado dele, né? Mas o contraste dele é magriço, né? O Sai Kochang é genial, é genial. Um chinês, eu conheci ele conheceu minha irmã trabalha em Washington, no Kennedy Center, ele fez trabalhos para ela, e ele expôs aqui no Rio, e ele faz esculturas muito com fogo. E vocês entram no YouTube, vocês vão encontrar no Stairway to Heaven, ele faz um balão que sobe e esse balão vai levando uma escada que vai se iluminando à noite com fogos, é o som do Stairway to Heaven. E ele que bolou isso. Então, vejam no YouTube, o filminho está lá, e eu tive com ele aqui, e ele é genial. Nos trabalhos dele, ele põe papel no chão, põe pólvora, e acende a pólvora, e aí fica a marca da pólvora no papel, explosões. Ele teve um trabalho que ele botou um complemento da muralha da China de fogo que pôde ser visto do espaço pelo satélite. Então, o cara é assim, eu sou fascinado pelo Sai Kochang, entendeu? E faz parte, então, das obras de arte efêmeras. Quer dizer, a gente tem as obras de arte de mármore feitas para durar a vida inteira, as pirâmides do Egito, e hoje em dia as obras de arte que são contemporâneas ao nosso tempo atual, que são, né, o Manifesto do Partido Comunista, o que é sólido se desmancha no ar, né? É o tempo efêmero, é o tempo histórico, é a aceleração, é a falta de palpabilidade, a reprodutibilidade, é o mundo do imaterial e não o mundo do material, né? Isso meio que briga com a questão de autoria, que sempre foi na lei eleitoral, no artigo 11, que é a autoria do ser humano. Vocês dizem, tem também outro filme que eu recomendo, Ricardo, eu passei uma vez aqui, é o The Next Rembrandt, que é um programa de computador que armazenou 300 obras do Rembrandt e o computador criou uma pintura do Rembrandt que ele nunca fez, mas que era o estilo dele perfeito, né? Então, eu estou concluindo essa apresentação com um desenho que eu tenho original na minha casa do Lan, que fala do Rio de Janeiro, que ele diz que é uma cidade feminina, tá o Pão de Açúcar, Corcovado, Dois Irmãos, Lagoa, que é genial. O Lan, um carioca apaixonado como eu, faço questão de dizer que nos meus currículos eu ponho lá primeiro Gustavo, carioca advogado, eu sou carioca. Carioca é um título muito importante na vida da pessoa, ter nascido no Rio, pertencer do Rio, gostar do Rio. Então, esse símbolo
esse pertencimento à minha cidade querida, tão maltratada, eu acho que é uma homenagem que eu presto a ela, para que os prefeitos e nós mesmos que cuidamos da cidade possamos melhorar a nossa vida aqui dentro, aprimorar a qualidade, nos cuidarmos. E, por último, eu queria homenagear o meu amigo, nosso amigo, Sérgio Bermudes, que hoje faz 74 anos, se eu não me engano. Aniversário dele hoje. Uhum. Ele e o Mahatma Gandhi, que ele está se recuperando, ele teve Covid, está se recuperando, teve um período difícil, está aqui, está indo lentamente, com uma recuperação muito boa. Eu falei com o Márcio Costa ontem sobre ele. Eu queria assim, dedicar a ele essa aula como uma forma de um presente que, em algum momento, ele vai saber, sentir. Para ele, essa apresentação que eu fiz, com muito carinho para vocês também. E agradecer mais que a atenção, a paciência de vocês. Nós estivemos juntos aí durante 1h30 das vidas de vocês. Eu fiz parte, dia 2 de outubro de 2020. Nós tivemos esse momento de proximidade, nesse encontro, né? Dizem que as pessoas, às vezes, tiram umas outras para dançar. Nós dançamos aqui durante 1h30 e, para mim, foi, apesar de ter visto só a cara de trem, podia aparecer a macacada toda aí, né, Ricardo? Quem aparecer ganha um ponto aí, não é? Mas a Bruna, bom dia, Bruna, entendeu? Eu queria dizer que eu fico muito feliz da aula na minha querida PUC, voltar à PUC aqui com vocês e agradecer o convite do Ricardo. Bom dia, João Felipe, pentei o cabelo aí, rapaz. Entendeu? Que é um prazer muito grande estar com vocês aqui assistindo, aprendendo também. Vocês não fizeram pergunta, mas eu sei que quem prepara a aula revê. Mas dá para abrir ainda a pergunta. Alguém tem alguma pergunta? E outra coisa, Gustavo, desculpa interromper. Quando teve a história, começou o Covid, e eu queria muito o encontro da turma, porque eu não conheço os alunos, eu não sei quem são e tal, e eu gosto de gente, né? Quem gosta de arte também gosta de gente. E a ideia era te convidar para a gente bater esse papo, só que eu não sei como é que ia ficar a apresentação, numa roda de conversa no Jardim Botânico, por exemplo, ou no Parque dos Patins. E aí eu te pergunto, enfim, de repente para o semestre que vem, o MAN já está aberto? Como é que está lá? Você que é advogado. O MAN está aberto, já abriu. Entrada gratuita, preço sugerido, pague o que você quiser, o que puder, não precisa pagar nada, tá certo? Se quiser não paga nada. Se quiser dar $1.000, está aceito também. E com horário marcado, temos previsão de exposições virtuais também. Então, o MAN tem muita coisa boa para fazer aí, vai se desenvolver muito. Ano que vem tem um ano da arquitetura no Rio. Tem o novo diretor, o Fábio Schwarzwald. Então, eu conheço ele de moleque da comunidade judaica. Então, o Fábio é muito bom, um cara muito ativo, muito dinâmico. Muito. E fazer um jabá aqui, eu vou dar uma aula no ITS, um curso no ITS sobre obras efêmeras, no início de novembro, eu acho. Vamos falar sobre todas essas obras efêmeras, todas aí que aconteceram, esculturas e trabalhos, poesia virtual, digital e tal. Eu vou dar um curso no ITS em novembro, com o Sérgio Branco, que é um craque também, né? Amigo nosso. Essa matéria aí. Então, eu acho que, enfim, podem ficar certos que eu procurei dar uma visão para vocês um pouco diferente do manualzinho lá de ler o livrinho lá e dogmática, ortodoxa da lei, e acho que vocês deram alguns exemplos que podem ser úteis para, no mínimo, aguçar a curiosidade, desenvolver o conhecimento, e se eu fui, de alguma forma, de participação colaborativa para vocês, para mim é um motivo de muita satisfação. E, mais uma vez, agradecer ao Ricardo pelo convite, é muito prazeroso, e mencionar a paciência da Gabriela, que desde o início está ali, se mantendo firme e forte ali. Cara, eu tenho uma pergunta, de repente, depois de mim, não sei se... eu tenho certeza que o Caio quer perguntar alguma coisa, e se ele não perguntar, eu vou ficar muito desapontado, porque... Eu tenho uma pergunta. Tem muita gente com uma pergunta, eu acho, mas eu tenho uma pergunta. Vem cá, aquela obra que no leilão da Sotheby's, que logo depois que o cara dá o lance, a obra quebra. E aí eu arrematei por $10 milhões uma obra, eu não sabia que ele ia quebrar depois. A do... Quebrar não, o quadro que foi... Do Banksy, não foi? Né? Banksy, que foi triturado, né? Você tem algo a dizer sobre essa história aí? Eu acho que só esse esfacelamento da obra ali
já deu mais 50% de preço para ela, que o mundo inteiro viu aquela obra, todo mundo sabe que ela está esfacelada, que ela está parcialmente fatiada. Então, é uma obra física à qual foi agregada uma performance que alterou a obra. Quer dizer, uma obra em construção, ou melhor, é uma obra em desconstrução que construiu uma nova obra durante o período de aquisição. Eu acho genial. O Banksy eu acho genial. Então, é uma mudança, é uma obra que acaba sendo, eu não vou dizer biodegradável, mas ela é, aliás, falando em bio, recomendo a vocês que são modernos, tem uma série Biohackers, no Netflix. É uma série sobre alterações biológicas, os caras falam alterações biológicas, é uma série alemã, recomendo muito ver. Biohackers, vale a pena, Ricardo? Interessantíssimo, tá? Biohackers. Vamos lá, perguntas. Quem é que está com perguntas? Tinha a Natália, eu acho. Oi, tudo bem? Não sei se vai estar ventando aqui, porque eu estou do lado de fora. Mas eu tinha uma dúvida quanto à exposição das obras. Porque, por exemplo, muitas vezes, assim, quando eu viajo com os meus pais, a gente vai, enfim, para a Europa, principalmente, surge o questionamento de que boa parte daquelas obras ali foram saqueadas, roubadas. Enfim, aí como é que fica a exposição dessas obras que não estão no país de origem que deveria ser e também não foram doadas nem compradas? Natália, está tendo um movimento mundial de retorno. O próprio Macron, o Emmanuel Macron, está pensando em devolver para a África muitas obras que foram da colônia, né? Durante o nazismo, você tem um caso da Woman in Gold, né? O quadro do Gustav Klimt, que foi devolvido num tribunal. E também, então, estão vendo de que modo elas foram apreendidas. Quer dizer, em alguns casos, se você tirar todas as obras da Grécia e do Egito do Metropolitan, o Metropolitan fica, uma grande parte dele vai ficar vazio, né? Então, algumas foram obtidas como financiamento da pesquisa arqueológica, outras simplesmente foram pilhadas. Mas o momento atual é de grande rediscussão mundial da origem dos acervos nos museus, tá? Então esse ponto que durante um tempo não se questionou, agora está sendo, e o Emmanuel Macron está sendo um dos líderes para devolver as obras de arte do Louvre para os países de origem, tá? Ô, Gustavo. Alô. Fala, Theo. Oi, bom dia, tudo bem? Tudo. Você falou da Christie's, né, que é essa empresa que faz os leilões lá, né? E eu vi recentemente, acho que foi esse ano, o David Gilmour, que é o guitarrista do Pink Floyd, vendeu a guitarra principal dele, aquela Fender Stratocaster preta, na Christie's por um valor astronômico, assim, né? E aí eu acho que o Eric Clapton fez isso há um tempo atrás também. E aí eu acho isso muito interessante porque é você vender um instrumento como se fosse, na verdade, uma obra, né? Seria um paralelo com um pintor, você vender um pincel de um pintor famoso, entendeu? Cara, aí eu queria saber como é que isso é encarado. Assim, sabe? Muito bem observado. Quer dizer, a Christie's vende tudo. Tem a Christie's e a Christie's Real Estate, né? Ela vende imóveis também, a Sotheby's também. E acho, então, que é perfeitamente possível. Quer dizer, quem vai no Hollywood Rock Café, você vê lá o manto do Elvis Presley, não sei o quê, cada casa tem seu espetáculo. Agora, eu acho que mais curioso que vender a obra, você dá uma checada na internet, procura... Eu tenho um catálogo aqui em casa, está lá no meu escritório. Ô, Gustavo, quantas vezes você não foi chamado? Eu fui algumas. Lá tarde da noite, lá no Bermudes, ele chamava, porque ele ganhava o catálogo do leilão que iria acontecer, aí ele marcava, eu achei essa e essa bonita, o que vocês acham? Aí a gente opinava também, porque ele ia dar o lance. E não, eu achei sensacional e ele tem um bom gosto também, mas eu gostei muito um caso curioso, procura também, Hotel, que é o caso do Don McLean. Don McLean é o compositor de American Pie, aquela música American Pie que a Madonna também cantou, né? E o Don McLean, eu acho muito curioso, ele vendeu, estava meio duro, ele vendeu eu tenho um catálogo aqui,
ele vendeu o manuscrito da música American Pie. Então, eu fiz até um artigo, falei assim, ó, esse manuscrito é um corpo sem alma, porque os direitos da música já saíram do manuscrito e viraram direitos de gravação, que a Madonna cantou. Então, você vai comprar uma obra de arte que está morta, você não vai poder publicar a música, nem executar, nem cantar a música, mas é o manuscrito da música que ele elaborou. Então, você procura aí Don McLean, American Pie, leilão, e foi vendido por $1,5 milhão. E eu tenho um catálogo específico desse leilão, entendeu? Então, tem leilão de vários de papéis também no Rio. O Pedro Corrêa do Lago, um grande colecionador, amigo meu. Você compra uma carta de Maria Antonieta, um manuscrito do Einstein, vale fortunas, né, para conservar isso. Então, e uma guitarra do David Gilmour, uma guitarra do... Bom, uma do Jimi Hendrix você não vai comprar, que pegou fogo quando ele tocou lá e tacou fogo nessa. Essa você não compra, né? Mas, para quem não sabe, Jimi Hendrix é um cara muito bom no passado, aí, que morreu cedinho, aí, tocava guitarra direitinho, tocava Purple Haze e outras músicas, Hydro Wing e outras mais. Então, eu acho sensacional vender a guitarra, mas acho mais legal ainda o manuscrito, que ele não é o direito sobre a obra, você compra o manuscrito, então você pode moldurar, mas você não vai ter direito nenhum. A alma já saiu e aquele manuscrito já se transformou em direitos fonográficos, em interpretação da Madonna, em interpretação dele, Don McLean. Esse é um caso interessante que eu vi. Zé Roberto Castro Neves tem na casa dele um disco, você já viu? Dos Beatles, assinado por todos eles. Bom, então, tem um valor. Eu tenho aqui alguns artistas, eu consegui, sei lá, eu comprei uma gravata de um artista e fui uma vernissagem dele e pedi para ele assinar, ele autografou a caixa da gravata, que tem uma estampa da gravata, e eu emoldurei a caixa, entendeu? Então, essas raridades assim que a gente tem é aquela história, é um prazer pessoal. A arte é emoção. O que me leva a comprar um quadro, uma escultura, tem esse quadro aqui atrás, é um quadro do Krasberg. Ele pegava e depois que a água ia embora na areia do mar e deixava uns desenhos, ele fazia um molde de cimento e prensava em papel japonês, não sei o que, um relevo do mar na areia da praia da Nova Viçosa. Eu tenho um prazer, eu olho para ele e me dá um prazer. A criação dele, em algum momento, teve empatia com a minha visão de mundo, né? O artista tem uma visão singular e, às vezes, esbarra com a sua, que você tem prazer. Então, é um prazer pessoal, quer dizer, não é... Na rua você sai com a gravata Ferragamo ou com a roupa tal, mas a obra já está na tua casa para você apreciar. É o hanging on the wall, um pedaço de emoção, né? E acho que isso é que vale para a gente. O resto na vida tudo é essa Covid, tudo é efêmero, tudo passa. O que importa é ter a minha filha Ana Clara aqui perto, o Alain, os namorados de vocês, os momentos de emoção. Nossas mães aqui assistindo. As mães assistindo. Quer dizer, esse momento é único na vida, o tempo passou. Então, passou. Então, o dia 2/10/2020 está anotado aqui na minha agenda. E até botar um print screen aqui, pena que não aparece ninguém, para ter essa imagem de vocês aqui na tela. Então, é o seguinte, eu vou tirar você do compartilhamento e para ficar aquele panorama grande, quem quiser abrir para fazer um print screen para você depois ter a obra de arte, apareça. O momento, digo, a fotografia congela o tempo, né? A gente vai congelar. Por isso que eu sou fotógrafo, o que eu mais gosto na fotografia é isso. Oi? O que eu mais gosto na fotografia é isso, essa possibilidade de você ser Deus e congelar o tempo. Acho que ainda tem mais alguma pergunta aí. A Gabriela acho que quer fazer alguma coisa. Fala, Gabriela. Eu quero fazer uma pergunta. Eu queria entender melhor como é que fica a questão dos direitos autorais das pessoas que realizam essas obras efêmeras, por exemplo, o Chao, né, que é o chinês. Tudo bem que o direito moral é a questão do nome dele ficar vinculado à obra, então, tipo, ele vai ter o reconhecimento por conta disso. Mas e em relação aos direitos patrimoniais? Porque é uma obra efêmera. Quem vai remunerar ele? Vai ser a pessoa que está filmando? Geralmente, muito boa pergunta, Gabriela. Geralmente, essas obras de grande porte acaba tendo um sponsor, né? Por exemplo, um cara que eu adoro é o Anish Kapoor. Anish é um indiano, Anish, Anish Kapoor.
as obras de arte dele são de dimensões gigantescas. Então, há quem diga que a ArcelorMittal, que é a empresa francesa de aço, o patrocine, entendeu? Então, algumas empresas patrocinam. Eu estou começando um estudo sobre obras de arte comissionadas, né? Quando você encomenda uma obra de arte por uma coisa, de quem é o direito, site specific, como tem no Moreira Salles, Richard Serra fez uma obra de arte para lá. Então, eu acho que ele tem direito, digamos, se alguém quiser fazer um outro Stairway to Heaven, de reclamar, porque essa obra foi dele, quer dizer, esse efêmero dele, ele não pode proibir, mas também não diga, então, que é uma cópia do dele, uma reprodução da obra de arte que ele fez. Agora, você intitular, e vale a pena ver o filme, Stairway to Heaven, muito legal, tanto o Stairway to Heaven quanto o da China, do Pequim, né? Que ele é genial, entendeu? Então, eu acho que ele tem nesse curso é um ponto que eu estou falando, a proteção da obra efêmera, a performance da Márcia X, a performance desse menino aqui, meu Deus do céu, Hélio de Sica, que fazia os parangolés também, né? Quer dizer, então são momentos. A Marina Abramovic faz performances muito loucas. Agora, quem entra na performance dela tem um contratinho. A pessoa assina um contrato com a Marina Abramovic, entendeu? Então, Ana muito Luísa boa Amarante pergunta, Gabriela. levantou a mão aqui querendo fazer uma pergunta. Oi, professor, tudo bem? Diga, Ana Luísa. Então, falando sobre Ernest Kapur, eu não sei se você viu, tem uns 5 anos isso, ele fez uma intervenção no Palácio de Versalhes e, bom, tiveram alguns patrocinadores, né? Polêmica. Um deles foi polêmica mesmo, um deles foi a Fundação Louis Vuitton, né? Que tem a fundação mesmo lá, em Paris. Desculpe interromper, o seu Amarante é do Amarante que o Gustavo falou antes, do advogado? Meu pai. Então, olha aí, Gustavo, você está falando com a filha do Amarante. Aumentou a responsabilidade, é perigoso. Vem pergunta difícil aí, hein? Vem pergunta não combinada. Vamos ver. Não, era só essa questão da Ernest Kapur, mas a minha pergunta é em relação ao Krasberg mesmo, voltando, né? E sobre como tem sido identificadas muitas falsificações recentes, né? Tanto dele quanto do de Cavalcante, e como são obras que não tem tinta, não tem... Eu fico na dúvida de como você faz uma perícia num caso desse, como você identifica, se você chama a família para ajudar a identificar se é falsa, se não é, se tem uma espécie de controle, se o próprio governo da Bahia tem o dever de fiscalizar isso, no caso do Krasberg, por exemplo. Vamos lá. Eu acho que o governo da Bahia tem o dever de fiscalizar porque ele é o legatário da obra, é o testamento, tá certo? Agora, como ele está sendo, a meu ver, aparentemente relapso, né? Não está dando atenção devida, eu acho que o Ministério Público tem competência concorrente até para legitimar essa associação que foi criada para ajudar a obra do Krasberg. Porque, veja bem, você tem uma obra de arte, o cara deixa para o poder público não cuida, de certa forma, o poder público está causando um prejuízo a um bem que é patrimônio público de todos. Patrimônio de todos. Então, acho que a legitimidade para que alguém cuide disso. Quer dizer, vai deixar desvalorizar uma obra que é do poder público, tem que valorizar. Então, eu acho que, você pode pedir ao Ministério Público para ter uma certa proteção, e 2, eu acho importante ter essa perícia que caberia o custeio ao governo da Bahia para evitar essas falsificações. Porque essa obra de arte aqui atrás de mim é uma tiragem de 10, por exemplo, eu creio que não é muito difícil fazer nem copiar a assinatura dele, entendeu? Mas daí é que vem, puxa um assunto, puxa o outro, o tal do catalogue raisonné, que é um levantamento das obras de arte feitas em vida do artista para evitar a falsificação, entendeu? E a própria desvalorização também, né? Eu acho que é muito engraçado como o artista morre e começam a surgir vários quadros, e aí isso desvaloriza a arte dele, de certa forma. Queima. Inclusive, coisas de falta de qualidade, né? É uma coisa que deprecia muito, né? E agora, com os leilões online, isso é muito pior, porque como é online, você não tem como, antes do leilão, né, olhar as obras.
ainda que tenha o catálogo e tal, no dia você consegue olhar pessoalmente, né? O leilão online não, é uma loteria. Acaba aumentando a responsabilidade do leiloeiro, né? O leiloeiro tem que ter muito cuidado também, porque Meu ele... pai já comprou obra falsa, assim, algumas vezes, já caiu em emboscada de comprar falsa. E o Leonardo tem um olho tinhoso. O Leonardo eu fui colega do seu tio, Ricardo Orsini, no Santo Inácio. Sim. O Leonardo foi colega do meu... Não sei qual é meu irmão, foi Guilherme ou Gilberto. O Gilberto é professor da PUC, né? E o Leonardo foi colega do Gilberto ou do Guilherme, eu acho, não sei. Mas é um cara tinhoso. O Leonardo é muito bom. Parabéns. Manda um abraço pro seu pai, tá, Ana? Pode deixar. Ele queria ter entrado, mas ele estava na ginástica. Eu avisei isso na hora. Tá, manda um grande abraço para ele. Gosto muito dele. Um cara muito legal. E competentíssimo também. E rico também. E bom gosto também. E tem uma filha bonita também. E simpática e inteligente. Pronto. Bom, falei. Temos o direito a uma última pergunta, porque temos 4 minutos ainda. Eu fiz a pergunta no chat, porque travou a minha internet. Ele respondeu. Mas... Você ouviu? Não consegui ouvir. Tá, porque saiu aqui. tudo. Ele respondeu. Eu vejo a gravação depois, então. Tá bom, beleza. Ricardo, olha, então acho que é isso. Eu adorei. Pena que não dá mais. Pessoalmente, uma tem que fazer o cabelo, tem que botar laque, outro não sei das quantas e tal. Mas eu quero registrar, agradecer a você, principalmente, a paciência da Gabriela, aí, que está primeiro minuto aí, presente aí, ao Theo, a Ana Luísa, que eu estou vendo, a foto da Thaís, da Lívia também. Obrigado a vocês todos. Foi um prazer. Eu estou sempre à disposição, Ricardo. É um prazer muito grande compartilhar conhecimento. Eu acho que vocês aí é que têm a responsabilidade prazerosa de cuidar da cidade, do estado, do país. E a gente colabora. Está todo mundo no mesmo barco, todo mundo no mesmo ritmo. A cidade tem que melhorar. Vamos sair dessa. Vamos nos aprimorar com a Covid. Parabéns para o Bermudes hoje. Parabéns para o Rio. E eu estou à sua disposição, Ricardo. Muito obrigado a todos vocês aí pela gentileza. Foi um prazer muito grande. A gente Espero ter colaborado com vocês. Agora acho que a gente pode só abrir o microfone para aplaudir, porque foi a nota 10, 2 horas que valerão muito. Cara. Obrigado para você. Eu que agradeço a vocês aí. Muito obrigado a vocês todos aí, pessoal. Tá bom? Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Câmbio final. Desligo. Roger. Muito obrigada, Gustavo. Bom dia. Obrigado. Bom dia para vocês. Tchau, pessoal. Obrigada. Bom dia.